transporte público em Belo Horizonte. O preço da passagem abaixou, mas a população continua insatisfeita. Mudanças nos cursos de medicina do país dividem opiniões. Reitoria da UFMG divulga nota à comunidade universitária sobre melhorias institucionais. E ainda hoje, vagas de estágio e o Fica a Dica. O Circuito UFMG está no ar. Boa noite. Nesta semana, o preço da passagem de ônibus em Belo Horizonte abaixou 15 centavos. A redução é uma resposta às diversas manifestações exigindo melhorias no transporte público. Mas o que a população deseja não é somente pagar menos, é ter um serviço de qualidade. Resultados de levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostram os principais problemas do transporte público nas grandes cidades. Estudo realizado no último dia 4 alerta para um problema que se torna comum em grandes cidades, o ciclo vicioso no transporte público. Cada vez mais pessoas utilizam meios privados, o que repercute em tarifas maiores de ônibus e metrôs. Enquanto o IPCA, índice que mede a inflação, teve alta de 125% entre janeiro de 2000 e dezembro de 2012, o aumento das tarifas dos ônibus foi de 192%, 67 pontos acima da inflação. As pessoas saem do transporte público para o particular e deixam de contribuir para o transporte público. O que acontece que há uma baixa então da arrecadação deles. Por sua vez, que vai onerar um pouco mais, que não vai ser investido em novos equipamentos, novos ônibus, vai onerar ainda mais a qualidade. Eu acho horrível o transporte público. Você tem que ficar em pé porque está tudo lotado, você fica esperando demais o ônibus chegar. E de carro também não dá para vir, você fica horas esperando, é muito trânsito, engarrafamento. É muito demorado, lotado, engarrafamento de mais da conta. Outro dado que chama a atenção é o acréscimo do preço da tarifa do transporte coletivo em razão dos congestionamentos. Antes, o valor era de 16%, hoje chega a 25%. Esse sucateamento do transporte público, de fato, vai contribuir para as pessoas utilizar o transporte privado. Então, o incentivo do governo federal com a redução do IPI, isso tudo colabora para a pessoa ir para o transporte privado. Segundo dados do Denatran, de 2002 a 2012, Belo Horizonte teve uma alta de 105% na frota de veículos. Número alto se comparado a outras cidades como São Paulo, que teve alta de 61%, e Rio de Janeiro com 59%. É como se todos os dias 212 automóveis, ônibus, motocicletas e caminhões passassem a circular aqui na capital. Devido ao trânsito de Belo Horizonte, não tem como a gente vir para o centro da cidade de carro, né? Eu comprei o carro para poder usar ultimamente nos finais de semana. Dia de semana eu uso a moto para trabalhar, então por esse motivo eu comprei a moto por último. Eu acho que não atende bem a população, entendeu? Muitos ônibus antigos e devido também talvez a não qualidade do atendimento também. De olho no que já ocorre em países considerados mais desenvolvidos, Farney aponta que a principal solução para o problema da mobilidade urbana é investir em meios de transporte eficientes. Quando a gente vê a população aplaudindo obras de duplicação de vias como Cristina Machado, Antônio Carlos, é equivocado isso. A gente ampliar vias para o carro não vai resolver o problema. Então, é melhorar o transporte público, como a implantação do BRT é muito favorável a isso. É pensar em transporte de massa, como o metrô. Então, é realmente, de fato, investir mais no transporte público do que transporte privado. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, as obras do BRT, que pretendem agilizar o transporte público, devem ficar prontas até dezembro deste ano. Segundo dados do portal Transparência Copa da Prefeitura, cerca de R$1,5 bilhão vão ser investidos em mobilidade urbana na capital até 2014. Fica a dica. Nesta semana, o nosso quadro ensinou a economizar energia elétrica. A última dica é sobre o consumo durante as férias.
Em junho, o consumo costuma elevar porque é uma época de férias, é uma época de frio. Então, nesses tempos, né, de inverno, o chuveiro é colocado na potência máxima. Então, a diferença, tem chuveiros que tem só 3 posições, o muito quente, morno ou desligado. Essa diferença, né, quando você está fazendo a transferência de inverno para verão no chuveiro, há uma redução ou há um aumento, no caso do inverno, de 30%. Dê preferência para aqueles chuveiros que têm a possibilidade de mais opções de variação da potência. Tem chuveiros hoje que já te possibilitam 9 mudanças. Dê preferência para esses chuveiros. Agora, sobre a questão das férias, né, as crianças, os adolescentes ficam mais em casa, então os aparelhos de televisão são mais ligados, os computadores, né, ficam mais ligados. Então, muita atenção com esses 2 equipamentos. Sempre que sair do local, desligue-os e nunca deixe o monitor ligado. Sempre que possível, daí eles ligam também. Na próxima semana, o Fica a Dica é sobre cuidados com a pele durante o inverno. Não deixe de assistir. Programa Mais Médicos. O governo federal anunciou nesta semana o investimento de mais 4 bilhões e 900 mil reais em saúde, além dos 7 bilhões já previstos. Uma das mudanças é o aumento da duração dos cursos de medicina, de 6 para 8 anos. Janaína Coelho foi conferir como a alteração repercutiu no curso de medicina da UFMG. Pelas novas regras, o curso de medicina passa de 6 para 8 anos, sendo os 2 últimos obrigatoriamente no Sistema Único de Saúde. A medida vale para estudantes que começarem o curso em 2015, mas desde já causou descontentamento nos futuros médicos. Ela foi feita de uma maneira ditatorial. Ela fere o princípio da isonomia. Eu acho que se isso for aplicado para o estudante de medicina, que é o que está sendo falado, deveria ser aplicado para todos os estudantes da UFMG, o que já é errado, porque a educação é um direito que a gente paga imposto, muito imposto, e eu discordo totalmente nesse ponto. Eu acho que a Dilma está transferindo a responsabilidade do governo para os médicos. Acho que não é assim que a gente vai resolver o problema da saúde pública do brasileiro. E deveria ter mais investimento em infraestrutura e não em conseguir mais médicos para o SUS, porque médico a gente vê que não falta, o que está acontecendo é uma alocação maior aqui na região sudeste, e a falta de infraestrutura nos outros locais e também no interior é que faz os médicos não quererem ir para lá, e não é por falta de interesse. A partir de 2015, 8 anos após 2015, isso vai dar... Pois é. Eu não acho que isso seja uma resolução imediata. Eu acho que investimento em saúde pública seria uma medida mais impactante do que essa. Não acho que seja a melhor medida, mas nós temos poucos recursos para poder, brigar contra isso. Vamos ver o que vai acontecer. No período em que ficarem no SUS, eles terão direito a uma bolsa de estudos custeada pelo governo federal e uma autorização provisória para o exercício da profissão. E as medidas não desagradaram somente os estudantes de medicina. Especialistas reclamam principalmente da falta de diálogo por parte do governo e apontam até questões inconstitucionais na nova proposta. Não foi convidado o meio universitário, o aluno e até a própria população para discutir isso. De repente vem uma medida de cima para baixo. Pode até essa ser uma boa medida, mas ela tem que ser discutida. Não há CRM provisório, outra balela que está no projeto, que teria um CRM provisório para que o estudante pudesse atuar nos 2 últimos anos. Não existe CRM provisório. O CRM... é um registro que vem em função do diploma que o MEC fornece para o médico e que o médico registra no conselho. Existe também uma legislação em cima disso. Não é porque eu quero, nem porque a presidente quer. Há que se cumprir a lei. Segundo o Ministério da Educação, a mudança nos cursos de medicina ainda é provisória, mas se aprovada pelo Congresso, as turmas iniciadas em 2015 já vão cursar medicina durante 8 anos. Agora é hora das vagas de estágio. Bruno Camargos traz as oportunidades direto da redação da TV UFMG.
Boa noite, vamos com as oportunidades de estágio de hoje no Circuito UFMG. Começamos com uma oportunidade para quem é estudante de Relações Públicas. O estagiário irá desenvolver atividades na comunicação externa e interna, atendimento ao público, organização e execução de eventos diversos. O aluno deve ser de comunicação social com habilitação em Relações Públicas, além de ter conhecimento em informática e o básico em organizações de eventos. A bolsa tem o valor de R$ 800 mais vale transporte e ticket de refeição no valor de R$ 187. Os currículos deverão ser encaminhados via e-mail para rp@crp04.org.br até o dia 31 de julho. A ISQ Brasil oferece vaga para quem é estudante de engenharia mecânica. O estagiário irá trabalhar com a avaliação de integridade estrutural de equipamentos industriais, cálculos analíticos nas áreas térmicas e estrutural, elaboração de relatórios técnicos de inspeção. Além disso, deve estar matriculado a partir do 6º período e ter conhecimento em domínio do pacote Office. Desejável conhecimento em softwares, AutoCAD e inglês avançado. Bolsa de estágio a combinar, mais vale transporte e vale refeição. Interessados, enviar currículo para vlaraujo@isqbrasil.com.br. Para você que é estudante de Direito, fique atento a essa oportunidade de estágio. Alguns pré-requisitos são exigidos como conhecimentos em elaboração de contratos, análise de processos, legislação processual e informática. O horário do estágio é do meio-dia às 6 da tarde ou de 1 da tarde às 7 da noite. A remuneração é de R$ 678 mais vale transporte. Interessado em encaminhar currículo com o assunto Estágio, Direito, Indicação, Frag Estágios BH para o seguinte e-mail rh2@makerh.com.br. E essas são as oportunidades de hoje. Segunda-feira tem mais. A reitoria da UFMG divulgou nota à comunidade universitária sobre medidas para melhorias institucionais. Matheus Arvelos traz os detalhes. Entre os principais projetos em execução anunciados pela reitoria, após debate em seminário sobre a assistência estudantil e a audiência pública sobre os trotes na UFMG, está a constituição da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis. Essa Pró-Reitoria está em estudo pela comissão instituída com a finalidade de repensar a assistência estudantil da UFMG, com base no Programa Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES. Também foi anunciada a possível reestruturação, aperfeiçoamento e ampliação da ouvidoria e da Comissão de Estudo e Acompanhamento de Medidas de Inclusão Social, a CAIS, derivada dos trabalhos de uma comissão estabelecida para examinar ações destinadas a coibir a violência e os trotes na universidade. A instituição de uma comissão para estruturar e promover novas formas de recepção aos calouros e avaliar e propor a organização de espaços revitalizados de convivência e confraternização na UFMG também está sendo discutida pela reitoria. Outros projetos estão em avaliação, como o caso da reestruturação da norma que proíbe festas nas dependências da universidade. Matheus Arvelos para o Circuito UFMG. O Circuito UFMG de hoje termina agora. Um ótimo final de semana e até segunda-feira.